Polícia de São Paulo faz novo pedido de prisão preventiva do motorista do Porsche. Fernando Sastre, filho de 24 anos, dirigia o carro de 1.300.000 que matou o motorista de aplicativo. Sábado, 6 de abril de 2024. Fernando Sastre, filho de 24 anos, dirigia o carro Porsche que matou Ornaldo Viana durante colisão na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, no último sábado, dia 20. No novo pedido, tem risco de fuga do país e alto poder aquisitivo para subornar testemunhas e vítimas. Justiça já tinha negado o primeiro pedido de prisão temporária, conforme nós já falamos no rádio. A Polícia Civil de São Paulo protocolou na Justiça um novo pedido de prisão, agora preventiva, contra o sujeito aqui, o Fernando Sastre de Andrade, filho de 24 anos. Sastre é aquele motorista irresponsável do Porsche, avaliado em mais de 1.300.000, que bateu na traseira do Renault Sandero e matou Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo de 52 anos. O acidente aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, como eu disse agora, no Tatuapé, zona leste da capital, no último sábado, dia 30. No novo pedido, o delegado do 30º Distrito Policial do Tatuapé, que investiga o caso, argumenta 3 pontos sobre Fernando Sastre. Garantia da ordem pública, motorista poderia cometer o mesmo crime de novo. Conveniência da instrução criminal, investigado poderia ameaçar ou subornar testemunhas ou vítimas. Terceiro, garantia da futura aplicação da lei penal, risco de fuga do país pelo alto poder aquisitivo. Fernando praticou crime de extrema gravidade, ocorrendo a morte e lesão das vítimas, fugindo do local dos fatos e, segundo testemunhas, estaria visivelmente embriagado e ainda já teve a sua carteira de habilitação suspensa por justamente desrespeito às normas de trânsito, podendo vir a praticar novamente outro delito de trânsito de forma abrupta, disse o delegado Nelson Vinícius Alves. Aliás, esse delegado aqui, bem do princípio nós falamos, né? Esse foi macho, hein? Esse aqui falou sem medo de errar. Bom, diz aqui o delegado, aliás, parabéns, hein, doutor Nelson Vinícius Alves, delegado que tem essa fala. Ele diz o seguinte: há que se falar que causou o clamor público, deixando a sociedade indignada, quando em liberdade pode ameaçar ou subornar testemunhas, e até a vítima para que preste depoimento favorável a ele, em juízo, podendo forjar provas em seu favor, complementou aqui o ótimo delegado Nelson Vinícius Alves. Doutor Nelson Vinícius Alves, mais uma vez, parabéns. A promotora de justiça Monique Raton já emitiu parecer favorável ao novo pedido de prisão preventiva do delegado e pediu que a justiça suspenda a habilitação de Fernando Sastre, além de apreender o passaporte. O pessoal faz um texto aqui, é absurdo, né? Coloca tudo junto, a gente coloca algo diferente. Por isso que é bom fazer programação ao vivo e a gente interpretar aqui, não é? Então a promotora de justiça Monique Raton já emitiu parecer favorável ao novo pedido de prisão preventiva de Fernando, pedida pelo delegado. Tem que ser desse jeito, viu, produção? Na verdade é o G1 que errou, né? Bom, a juíza Monique Raton também solicitou ao juiz que estipule uma fiança de R$500 mil para o caso, em virtude da alta capacidade financeira do investigado, que é sócio de uma construtora na capital paulista. Na verdade, ele é sócio porcaria nenhuma, ele é filho do dono, né? De repente esse cara nem trabalha. Bom, isso é uma falácia minha aqui que deve ser certeza. Carinha de filho de papai. Isso é problema dele, né? Ele é um criminoso, um assassino. Segundo as apurações em andamento, há indícios claros que Fernando não só dirigiu em alta velocidade, mas teve atitude totalmente descompromissada com a vida própria do amigo e de terceiros, colocando toda a sociedade em risco ao dirigir em péssimas condições em alta velocidade com um carro de tamanha potência, mesmo após ter sido punido de forma administrativa com a suspensão da CNH,
disse a juíza, a doutora Monique, né? Doutora Monique Raton. Diz ela ainda o seguinte: o investigado não só assumiu o risco de matar, como efetivamente causou a morte de alguém na direção do veículo automotor e deixou outra vítima internada com complicações sérias. Declaração aqui da promotora no parecer, a doutora Monique Raton, repito. Realmente o amigo dele, né, colega dele aí, está internado. Teve problema no baço lá. Monique Raton também afirmou que Fernando e a mãe Daniela Cristina de Medeiros Andrade podem atrapalhar as investigações do caso. Bom, na segunda-feira, dia 1º, a Justiça de São Paulo já tinha negado o primeiro pedido de prisão temporária, por entender que o pedido da Polícia Civil não atendeu os requisitos mínimos para decretação. Justamente foi isso, né? A mãe atrapalhou todos os trâmites aqui. E os policiais também, militares que estavam no local, liberou para que a mãe... Vou te contar, essa história também é mal contada, hein? Deixa pra lá. Na decisão, a juíza Fernanda Helena Benevides aponta que o pedido de prisão temporária do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho foi sustentado apenas pela gravidade dos fatos e pelo clamor público por justiça. No pedido de prisão temporária, o terceiro... Tá errado aqui, hein, pessoal? G1. No pedido de prisão temporária, o 30º Distrito Policial do Tatuapé, o pessoal tem preguiça de escrever, né? De publicar. Alegou que Fernando fugiu do local do acidente, estava em alta velocidade e que precisava ser preso porque a sociedade pedia sua prisão. Entretanto, segundo o Código Processo Penal, a solicitação deve cumprir ao menos 3 requisitos. Quando a prisão é imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em crimes como homicídio doloso, roubo, estupro, sequestro e etc. Apesar de ter fugido do local do acidente, a magistrada ponderou que o empresário se apresentou espontaneamente na delegacia, magistrado, depois de 38 horas, né? E colocou à disposição para esclarecimentos necessários sobre os fatos. Fernando também tem residência fixa. Até morador de rua, hein? Ocorre que no caso em tela, a autoridade policial sequer narrou a necessidade da prisão pelo qual representou, limitando-se a sustentar a gravidade dos fatos e o clamor público por justiça. Ó, veja só, ela colocou aqui justamente isso, né? Os policiais facilitaram que ele saísse, né? Isso aqui, ela também não está errada, hein? Bom, e não esclareceu a representante porque a medida cautelar seria necessária para as investigações. Tampouco mencionou não ter um indiciado residência fixa ou não ter esclarecido sua identidade, justificou aqui a juíza Fernanda Benevides. Nem vou criticá-la porque ela está seguindo as leis. Veja só como esse caso virou uma novela. Uma testemunha contou nesta sexta-feira, ontem domingo, pelo amor de Deus. O pessoal do G1 tá... Ô, produção, eu não posso. Vocês passam um texto da G1. Eles colocaram aqui ontem, sexta-feira. Ontem foi sexta-feira, pessoal, dia 5. O pessoal tá colocando aqui como se fosse domingo. Pessoal, estamos no sábado aqui, tá bom? Dia 6. Uma testemunha contou ontem, sexta-feira, dia 5, a TV Globo, que falou para a Polícia Civil ter visto 3 garrafas de vinho dentro do poste do empresário, dentro do carro do Fernando, após ele bater na Sandero de Ornaldo da Silva Viana. A informação sobre as garrafas encontradas no carro de luxo não está, no entanto, no depoimento que a testemunha deu à polícia sobre o caso. A mulher havia prestado depoimento na terça-feira, dia 2, no Distrito Policial número 30. E por que ela já não falou sobre isso, né? Cada um. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública não comentou o assunto. A testemunha é a mesma que tinha dito anteriormente que viu Fernando com sinais de embriaguez, voz pastosa e cambaleando após ele bater o Porsche na Sandero. Segundo a testemunha é o seguinte: o pouco que eu vi tinha umas garrafas na parte do passageiro, só que eu não sei precisar que tipo de garrafa. Acho que tinha umas 3 lá dentro.
disse a mulher que aceitou falar com a reportagem sob a condição de não divulgar seu nome e mostrar o rosto. Era isso que eu queria falar agora do amigo do sujeito aqui. Que muito amigo, hein? Quer dizer, o rapaz que estava com ele, quer dizer, ele tem um amigo que é esse Fernando, o assassino. Cuidado, hein, com suas amizades. Marcos Vinícius Machado Rocha, amigo do motorista do Porsche, que causou o acidente com morte, continua entubado e internado em coma induzido na unidade de terapia intensiva do Hospital São Luís, Anália Franco, no Tatuapé. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, dia 5, por pessoas que têm contato com a família do rapaz ao portal G1. O estudante de 22 anos estava sentado no banco do carona do carro de luxo que era conduzido por Fernando, de 24 anos, e bateu na traseira do veículo de Orlando, que morreu no hospital. Segundo testemunhas, as 3 pessoas usavam cintos de segurança. Olha, o Marcos quebrou 4 costelas e precisou retirar o baço numa cirurgia. Seu estado de saúde ainda apresenta riscos. Por esse motivo não há previsão de alta. Ele ainda não foi ouvido pela polícia sobre o caso, é claro. Fernando teria tido um corte na boca, mas não foi para nenhum hospital. Isso aqui todo mundo já falou, né? Câmeras de segurança gravaram a batida na Avenida Salim Farah Maluf. Isso aqui mostrou 300 mil vezes, só o da Atena. Bom, segundo a namorada de Marcos, que está internado, teve que tirar o baço, contou no 3º mais 0 aqui, que é o 33º Distrito Policial do Tatuapé. Eles colocaram de novo o 3º distrito aqui. Fernando e sua namorada beberam alguns drinks no restaurante, depois foram ao Porsche e em outro carro para uma casa de pôquer, com open bar, comida e bebida à vontade. Outras câmeras de segurança gravaram a chegada e saída do grupo do estabelecimento. Em seguida, Fernando discutiu com a sua namorada, que não queria deixá-lo dirigir porque ele estava alterado. Marcos se ofereceu para conduzir o Porsche do amigo, que recusou. Então foi de carona com o empresário num veículo, enquanto suas namoradas seguiram atrás em outro automóvel. Durante o trajeto, a namorada de Marcos contou que Fernando acelerou muito. E quando ligou para seu namorado, ele contou que o Porsche se envolveu no acidente. As namoradas do rapaz foram ao local. Outras testemunhas contaram à investigação que Fernando dirigia em alta velocidade, tinha sinais de embriaguez, voz pastosa e estava cambaleando. O limite de velocidade para a vila é de 50 km. Bom, segundo informações, ele estava mais de 100. Agora vamos aqui, ó. Polícia Militar. Os policiais que atrapalharam as investigações, policiais militares no local. A polícia militar que atendeu a ocorrência acabou liberando o motorista do Porsche para sair do local do acidente sem fazer o teste de bafômetro. O equipamento também poderia indicar se o empresário havia bebido álcool enquanto dirigia, o que é crime. Os policiais não fizeram isso. Os policiais ainda que atenderam alegaram que a mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, também foi ao local do acidente e disse que levaria o filho para tratar de um ferimento no hospital, na boca do rapazinho aqui. Mas quando os agentes da PM foram depois na unidade médica, não encontraram nenhum dos dois. Esqueceram de falar, seus policiais irresponsáveis, que vocês não poderiam liberar, né? Como diz o Datena, e vou repetir aqui, se fosse filho de pobre preto, vocês teriam outro comportamento. A corregedoria da PM apura se os policiais militares que liberaram Fernando sem fazer o teste de bafômetro erraram no procedimento. É claro que sim. A ouvidoria da polícia pediu as imagens das câmeras corporais dos agentes que atenderam a ocorrência para serem analisadas. Para a Polícia Civil, o motorista do Porsche havia fugido. Depois de 38 horas, ele se apresentou espontaneamente na delegacia que investiga o caso e negou que tivesse bebido ou fugido, é claro. Afirmou, porém, que estava um pouco acima do limite de velocidade. Acima, pouca coisa, de 50 para 100. Mas não soube informar a velocidade que estava no momento. Bom, a polícia técnico-científica vai analisar as imagens para determinar qual a velocidade do Porsche no momento da batida com o Sandero. O laudo será feito pelo IC, Instituto de Criminalística. A Polícia Civil chegou a pedir à Justiça a prisão temporária do motorista do Porsche, mas
a solicitação foi negada por a juíza entender que foi clamor público. Tudo isso, olha, por culpa da mãe, a Daniela, e os policiais que atenderam a ocorrência. Estranho, né? Muito estranho. Vamos em frente, esse caso ainda vai ter outros capítulos. E a gente espera que esse sujeito seja preso e responda por homicídio doloso. E a mãe, né? A mãe tem que ser indiciada também. Nossa opinião. Obrigado pela audiência.